Amém. Estamos entrando no ano do recomeço, um recomeço de ano. Estamos no ano, um ano que o Senhor preparou para nós. E a palavra profética para esse ano é a palavra avanço. Amém. Avançar. Estamos aqui com um propósito na terra para avançar. Quando eu ouvi a minha filha falando ali da palavra da obediência, da semente, né? Uma palavra que nós temos pregado aqui. Então, o Senhor, Ele quer de nós, Ele requer de nós obediência e não sacrifício. E esse ano será marcado pela nossa obediência e pela nossa semente, daquilo que a minha filha falou ali, a nossa semente, aquilo que nós vamos plantar, nós vamos colher. Falamos esse ano também que passou sobre o domínio próprio. Esse ano que passou nós falamos sobre o domínio próprio, né? Fomos chamados para dominar e não para ser dominados, né? Dominar, Deus nos chamou para dominar e não ser dominado pelo pecado, dominado pelo diabo, escravos do diabo. Então ministramos sobre isso. Deus nos chamou para o domínio, né? Nós não podemos deixar ser dominados pelos pensamentos ruins, pelos pensamentos de treva. Então, nós temos que dominar. Somos chamados para o domínio, a autoridade de Deus, o poder de Deus está na nossa vida. Deus não nos chamou para ser escravo do pecado. Deus não nos chamou para ser escravo do mundo. Deus nos chamou para você e eu nos tornar filhos de Deus, semelhante a Jesus. Deus nos chamou para nós manifestar a justiça de Deus. Deus nos chamou para nós dominar e manifestar o amor de Deus. Por isso é preciso focar em Jesus. Crer que você é filho de Deus, conhecer Deus como Pai e se posicionar como filho de Deus. Amém? Se posicionar como filho de Deus. Focar em Jesus. Crer que você é filho de Deus. Conhecer a Deus como Pai, se posicionar como filho. Isso aqui é maravilhoso. Amém? Hoje as pessoas, falamos também, domingo passado, falamos esse ano que passou, sobre focar, dominar os olhos. Então, a gente tem pregado a palavra, temos ensinado a palavra. Então, nós somos chamados para nos tornar filhos de Deus, nos tornar vencedor. E essa palavra de Hebreus 10:38 diz, né? Todavia, o meu justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé em Jesus. E ali fala, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé e para a conservação da alma. Amém? Então nós somos chamados para avançar. Nós não podemos retroceder e parar no meio do caminho. Não podemos parar, não podemos desistir. Aquela pessoa que desiste é derrotado. O derrotado é o que retrocede, é o que desiste. Então, nós não vamos recuar, não vamos retroceder. Os que retrocedem, os que desistem, são os covardes, são os incrédulos. E Deus fala, irmão, não é eu, que Deus não tem prazer em pessoas que retrocedem. Não tem prazer. Deus não agrada a Deus. Olha o que diz a palavra, olha só. Porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. As pessoas que retrocedem, querendo elas não querendo, elas crendo ou não crendo, a perdição está reservada para elas. Quando fala perdição, está falando do inferno. Nós somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Os que são da fé não retrocedem, mas avançam. Amém? Os que são da fé não retrocedem, mas avançam. Então, esse é o ano do avanço. Domingo que vem, a palavra pregar sobre o ano do avanço. Então, hoje é só uma introdução dessa palavra. Então, mas ela é forte também. Então, irmão, se prepara que Deus tem uma palavra extraordinária. Então, vamos começar o ano assim, não pensando em desistir. Porque tem pessoas, irmão, que nem começaram, já desistiram. Não é verdade? Assim de covarde, pessoas
desistindo da fé, por causa de coronavírus, por medo, ou também não quer largar o diabo, o pecado, aí há uma desculpa, entende? Então não existe desculpa, nós temos que avançar, temos que avançar, grato a Deus, com fé, buscando Deus, olhando para Jesus, olhando para o alvo, focado no projeto, no plano de Deus, no propósito de Deus na nossa vida. Amém? Amém. Amém. Por isso, quem avança agrada a Deus, porque é fé. Porque quem avança agrada a Deus. Uma pessoa que avança agrada a Deus. Entende? Porque está manifestando fé. E a fé agrada a Deus. Então foi Deus mesmo que disse. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Deus não se alegra com quem retrocede. A palavra retroceder no grego traz o sentido de voltar atrás. Eu digo assim, né? Para mim, irmão, para mim, bem sincero, para mim quem volta atrás é caranguejo, é crente caranguejo. Os crentes caranguejo é aquele caminho para trás. Então nós não fomos chamados para ser caranguejo na fé. Amém? Pior que somos caranguejos. Está cheio de caranguejo hoje, né? Retrocedendo. Tem que rir também, não. A Paulo tem que fazer rir dele mesmo, né? Como diz o pastor lá. Então, irmão, o próprio Deus aqui falou, no grego a palavra tem um sentido voltar atrás, rebaixar, tímido, em declarar em quem crê, medo de falar, se esconde. Para se esconder, né? Misericórdia, nós temos que ir para cima, tímido, covarde, não? Volta atrás, fica a cabeça baixa, tem medo de declarar sua fé. Então são pessoas que estão destinadas à perdição. É forte, né? Podemos pensar, eu estou retrocedendo em quê? Quem estava aqui no culto, eu sei que alguns vão lembrar, que eu preguei essa mensagem no começo do ano, eu sei que vocês vão lembrar que eu preguei, né? Sobre os que retrocedem, os que avançam. Então, é uma mensagem extraordinária. Eu sempre penso, eu não posso recuar, eu não posso retroceder, eu não posso parar, eu não posso negar minha fé. Não, eu estarei condenando a minha alma à perdição. É forte, né? Muito forte. Então a pergunta é essa. Você vai pensar aí contigo, você está assistindo também essa mensagem e vai assistir essa mensagem, podemos pensar, eu estou retrocedendo em quê? Em que você está retrocedendo? Pensa aí, não precisa falar para mim, fala para ti mesmo, fala para Deus, olha, eu tenho retrocedido na oração, eu tenho retrocedido na palavra, eu não tenho avançado no conhecimento, em vez de crescer eu estou diminuindo. Então, muitas coisas, pessoas hoje muitas pessoas estão retrocedendo, em vez de avançar. Então, é um tempo de analisar, um tempo de autoanálise, né? Pensar e colocar a vida em ordem, né? Colocar as coisas em ordem e ter uma vida com Deus e avançar. Amém? Amém. Esse ano é o ano do recomeço, o ano do avanço, avançar, não recuar, conquistar. Não tem como avançar senão obedecer aos princípios de Deus. Né? As pessoas querem avançar, querem conquistar sem Deus, mas com Deus, amigo, com Deus, para avançar com Deus, tem que estar junto à obediência, não tem como avançar sem obedecer, entendeu? Não tem como. Então, esse é o princípio de Deus, o primeiro princípio de Deus é a obediência. E falar de obediência, quando a gente obedece, a gente está mostrando na prática, está praticando aquilo que Deus mandou, e estamos honrando a palavra e mostrando fidelidade e lealdade a Deus. E aí Deus respalda, aí Deus abençoa. E como a minha filha falou essa noite, na obediência sempre tem bênção, sempre tem coisa boa. Mas também na desobediência tem maldição e tem as consequências. Sofrimento, doença, miséria, tudo que é tipo de praga, e aí vai. Porque a desobediência. Então, não tem como avançar senão obedecer o princípio de Deus. Quem não obedece o princípio de Deus, quem não obedece o mandamento de Deus, o próprio princípio de Deus quebra essa pessoa. Forte isso, né?
Então, pessoas que não obedecem a Deus, pessoas que não querem obedecer a Deus, porque obedecer a Deus é uma escolha. A pessoa escolhe obedecer ou desobedecer a Deus, então ela está quebrando o princípio. E o próprio princípio de Deus, se a pessoa desobedeceu, não quis obedecer a Deus, o próprio princípio vai quebrar ela. Vai quebrar ela. Então, quero falar algo extraordinário agora. Como falei para os irmãos, essa questão do avanço, da palavra profética, vamos deixar para domingo que vem. Quero falar agora uma palavra que marcou a minha vida nesse ano, no final do ano agora. Uma palavra assim que senti algo extraordinário nessa palavra. Quando eu escutei essa palavra, eu quero que você abra comigo Romanos 8, 11. Essa palavra, e hoje nós vamos cear a primeira ceia do ano. Vamos aqui participar, celebrar com alegria a Santa Ceia do Senhor. E essa palavra, o Espírito Santo vai ressuscitar você, vai tirar você da opinião dos outros, da opinião dos homens, e vai te levar para a experiência com Deus. Então, até eu vou repetir algumas coisas que eu falei aqui domingo passado, mas está dentro do contexto. Vamos lá, ser o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus entre os mortos, vive em vocês. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também fará com que os seus corpos mortais vivam de novo, por meio desse mesmo Espírito que mora em vocês. Olha só. Portanto, irmão, vocês não têm para com a velha natureza pecaminosa qualquer obrigação de fazer o que pede. Pois se vocês continuarem a segui-la, então estão perdidos, perecerão, mas se destruírem justamente com as suas más obras, por meio do poder do Espírito, vocês viverão, porque todos que são dirigidos ou guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os torne escravos e medrosos em servir, mas receberam o Espírito que adota como verdadeiro Filho, pelo qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito fala no íntimo de nossos corações, dizendo que somos realmente filhos de Deus. Se somos os seus filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Mas se vamos participar da sua glória, precisamos também participar do seu sofrimento. Amém? Então, como termina é o que conta. Amém? Então, o Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos virá sobre a nossa vida. Nós temos que clamar esse Espírito. Quando fala esse Espírito, não é o nosso Espírito, o Espírito do homem, mas o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, amado, virá sobre as nossas vidas. Nós temos que clamar por esse Espírito, o Espírito de Deus, o poder de Deus. Deus não quer que você viva o ano 2021 do mesmo jeito. Não adianta de nada, o ano virá se você não mudar. A única maneira de você ser transformado é pela presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Para Deus. É só Ele que pode mudar a nossa vida. Senão, irmão, vai entrar ano, vai sair ano e você vai continuar aquela mesma pessoa. Ou aquela mesma pessoa. Né? Do mesmo jeito, não mudou nada, não transformou nada. Por quê, irmão? Porque a pessoa, ela não quis mudar.
ela não buscou o Espírito de Deus, ela não buscou o poder de Deus para transformar a vida dela, ela não quis obedecer a Deus, não quis obedecer a palavra de Deus, porque o Espírito de Deus é dado para aquelas pessoas que obedecem a Deus. Amém. Amém? Entenderam porque as pessoas não são transformadas, porque as pessoas não querem obedecer e o Espírito Santo não ajuda elas. Porque o Espírito Santo ajuda. O Espírito Santo vem, a unção que quebra o jugo, que despedaça, tira das cadeias, tira da morte, que transforma o corpo mortal dela em corpo glorioso, que abre a visão, que tira a cegueira. O Espírito Santo de Deus arranca o véu. Quando a pessoa não buscar com arrependimento sincero a Deus, amado, buscar a presença de Deus com toda a sua força, amar a Deus, o Espírito Santo não virá sobre ela e ela não será transformada. A glória de Deus vai muito além de nossa experiência. Embora quando a presença dele se manifesta, nós não conseguimos perceber isso. A glória de Deus não é opinião de Deus. Nenhuma opinião que você escuta será mais importante do que a dele. Amém? Então hoje o mundo vive de opinião dos outros. Nós temos que ver pela palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus, é a voz de Deus, é o poder de Deus, o Espírito de Deus que nos transforma. Amém? Que nos transforma a imagem, a semelhança de Jesus. Porque o nosso foco, o nosso alvo, irmão, é nos tornar parecido com Jesus. Amém? Nos tornar pessoas melhores, novos hábitos, coisas boas, praticar, manifestar a palavra de Deus para as pessoas que estão nas trevas. Então, amado, até eu quero repetir algo que eu falei domingo passado aqui, mas é maravilhoso isso. Nenhuma opinião que você escuta será mais importante que a dele. Talvez você se arrastou no ano 2020. E assim tem pessoas se arrastaram, né? Se arrastaram pelo chão, né? Que nem vamos falar aqui, é como a largata, né? Porque você não foi criado, nós não fomos criados para ser largata, para viver se arrastando no chão. E nós vimos muitas pessoas se arrastando, pessoas que não conseguem, porque não é porque elas não conseguem, porque elas não querem. Elas não conseguem porque elas dão desculpa, porque a pessoa, ela pode estar completamente arrasada no chão, em depressão, deprimida, caída. Eu falo isso com propriedade, porque eu já passei por isso. Já passei em poços profundos de depressão, tristeza, e ali, não importa a situação que a pessoa esteja ali, ó, esmagada, uma borboleta, um ganizinho, mas a pessoa tem ainda 40% de energia para sair daquele lugar. Aí a pessoa dá desculpa, eu estou cansado, eu não aguento mais. A Bíblia diz, amor, que Deus rebate todas as desculpas da gente. E aí esse dia eu fui para Deus, eu estou cansado, Deus que manda outro fazer isso. E aí eu dou força ao cansado. Deus, está faltando fé, então eu vou te dar fé. Amém? Então não tem desculpa. Eu estou cansado, mas aí eu dou força ao cansado. E dá força. Mas é a criatura, o querido não dobra o joelho, não abre a boca, não busca Deus, não escuta o louvor, não rebate aquele pensamento, não rebate aquela força negativa ali que está fazendo ela se arrastar. Então tem que se levantar. Mas a glória de Deus vem sobre nós, irmão, quando nós decidimos, abrimos o coração para Ele. Amém? Em outras palavras, eu quero a tua presença, Deus. Me ajuda! Amém. Me fortalece! Me abençoa! Muda a minha sorte, eu me humilho na tua presença. E as coisas começam a mudar. Aí a presença de Deus começa a mudar. A glória de Deus, Ele manifesta sobre aquelas pessoas, amados, que se humilham. Os que se humilham serão exaltados. Os que se exaltam serão humilhados, diz a palavra. Amém? Isso é muito forte. Hoje as pessoas vivem na opinião das pessoas, das outras pessoas, nem mesmo em segundo as suas opiniões. A opinião das pessoas causa desilusão para elas. O que liberta a gente é a opinião de Deus. Tem pessoas que não vivem nem na opinião delas, na opinião dos outros. Fulano falou,
A igreja é assim, a igreja é assim, o fulano é assim. Vive na opinião dos outros. Nem procura conhecer a opinião de Deus, a palavra de Deus, o que Deus diz a respeito da vida dela, o que Deus tem para ela, o propósito que Deus tem para ela. Então, vive naquela desilusão, aquela vidinha de largatixa, de largata, se arrastando sem propósito na vida. Misericórdia, ninguém não misericórdia. Quando você vive na opinião de Deus, nada consegue afetar a sua verdadeira identidade. Amém? Que tu vive na opinião de Deus, nada vai te afetar. Mas que tu vive na opinião dos outros, qualquer coisinha vai te afetar. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Sabe que as Maria vai com as outras? É bem assim. Vive da opinião dos outros. Maria vai com as outras. Entendeu? Então, pessoa que vive na opinião de Deus, ela tem a identidade dela firme em Deus. Ela sabe quem ela é. Ela sabe o que vai fazer. Ela sabe o propósito dela. Ainda que venha a outra opinião, venha outros pensamentos. Que nem eu trabalho no meu serviço, pouco lá me conhece lá. Mas eu na hora me identifico. Eu sou cristão. Eu sou lavado e remido do sangue de Jesus. E já começo a pregar, falar a palavra de Deus. Porque às vezes começa a vir com as opiniões deles, com as coisas deles. E aí na hora eu entro com a palavra, entendeu? Por quê? Porque eu não vivo na opinião dos outros. Eu vivo na opinião de Deus. Então, e assim, tem muita gente vivendo na opinião dos outros. Misericórdia. Então, irmãos, olha que tremendo isso. Sendo o ano 2020, pareceu ser o fim. 2021 será o recomeço. Amém. Amém. Parecia que ia ser o fim. Mas o ano 2021 será o ano do recomeço. O ano do avanço. Você vai avançar. Amém. Você vai avançar de uma maneira extraordinária. É só você crer, você acreditar em Deus. Viva da opinião de Deus. A opinião de Deus liberta. A palavra de Deus liberta. Porque a palavra de Deus é verdade. E a verdade nos liberta. Amém? O tempo mais glorioso da sua história, os seus melhores dias não estão no passado. Os seus melhores dias estão no futuro. Estão no agora. Amém? Então, irmão, hoje as pessoas estão tudo em pânico, estão tudo com medo, porque estão vivendo o passado. Nós temos que viver o agora. Temos que ver o agora com Deus. O amanhã pertence a Deus. Então, seus melhores dias é agora. Não viva de ansiedade, passado. Vive o agora. Amém? E aí tu vai sentir melhor. Tu vai expressar melhor. Pessoas hoje estão ansiosas porque estão vivendo o passado, estão presas pelo espírito chamado espírito que tira do foco. Pessoas desfocadas, sempre olhando para trás, pessoas que estão ansiosas com medo porque vivem da opinião dos outros, vivem do passado. Então se desprende do passado, olha, foca para frente, olha para o futuro, viva o agora. Começa a pensar coisa boa, começa a falar coisa boa ao teu respeito, afirma a tua identidade em Deus. Amém? Amém. Que maravilha essa palavra. Você fica mais tempo. Jesus não vivia pelos jornais. Olha só, Jesus não vivia pelos jornais. Hoje tem pessoas que vivem pelos jornais. Só lá, se não te viu? Eu vou dizer assim, não, louca de medo, vou regalando. As pessoas vivem só pelos jornais, meu. Pergunta dos jornais e fala tudo. Pergunta para mim de jornais, eu não sei. Eu não fico olhando jornal. A Bíblia não lê. Louvor não escuta. Mas jornal fala assim. Vive de jornais. Jesus não vivia de jornais. O nosso jornal, o meu jornal, sabe o meu jornal, como diz Billy Graham? Billy Graham tinha uma frase: tu quer saber as notícias do dia? Abre a tua Bíblia. Porque está tudo na Bíblia. Está tudo escrito ali na Bíblia. Amém? Essa é uma frase de Billy Graham. Tremenda essa frase, né? Jesus não vivia dos jornais. Jesus não vivia pela opinião dos outros. Jesus vivia pela opinião de Deus. Jesus vivia pela opinião de Deus. Concordando ou não, a opinião de Deus é a única que vale. Concordando ou não, a opinião de Deus é a palavra de Deus, é a única que vale. Amém? Amém. A palavra que Deus é que vale. O resto é tudo balela. Filosofia.
religião, mas a palavra, o evangelho é Jesus. E esse tem poder para ressuscitar morto. Amém? Vamos chegar lá nos mortos. Vamos ressuscitar os mortos essa noite, os mortos que vivem na opinião dos outros. Amém, irmão? Que maravilha, né? Isso aqui é maravilhoso. A espera que você está tendo para ver o seu milagre acontecer vai valer a pena. Amém? Espera que você está tendo para ver as coisas acontecerem. Espera em Deus. Espera em Deus. Busca em Deus. Faça como a águia. Espera em Deus. A águia, ela diz, a águia, esse dia eu estava lendo sobre a águia e um dos mistérios da águia, quando ela pega o voo, ela está voando, irmão, ela está descansando. Está descansando. Voando, descansando. Então nós temos que voar descansando em Deus, esperando em Deus, fazendo a nossa parte e Deus fazendo a parte dele. Amém? Então esse ano será o ano que você vai voar, vai conquistar, vai sair da opinião dos outros, vai sair da opinião dos homens e vai romper como a águia. Amém? Amém. Tem alguma águia aí, irmão? Amém. Amém. Glória a Deus. O seu milagre vai acontecer. Amém. Quando eu estava morto, ouvi a voz de Jesus. Não há outra opção a não ser ressuscitar. Amém? Eu já estive morto. Eu já morri fisicamente, espiritualmente. Mas quando eu ouvi a voz de Jesus, eu ressuscitei. Amém? E quando eu ressuscitei, eu nasci de novo. Jesus colocou dentro de mim uma semente. Colocou a semente dentro da minha vida, que é a sua palavra. Amém? E aí eu vejo muitos morrendo espiritualmente. Eu vejo muitos retrocedendo espiritualmente. E eu falei para Deus, Deus, já tentaram me matar. Já me mataram. Mas dentro de mim está o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus. Quem tem o Espírito Santo, irmão, ainda que morra, ressuscita. Amém? Mas nós temos que ouvir a voz de Jesus. Quero falar algo tremendo agora aqui, que eu escutei nesse final de ano. Deus, talvez tem pessoas aqui doentes, pessoas que vão escutar, que estão doentes, que estão enfermas, que estão sofrendo. Quero liberar essa palavra profética sobre essas pessoas. Deus vai ressuscitar a sua saúde. É só Deus que pode ressuscitar. Só Deus que pode curar. Deus tem o poder de curar. O milagre está em Deus. Deus pode ressuscitar. Não importa a situação. Lázaro estava há 4 dias morto. Jesus ressuscitou ele. Deus vai ressuscitar as tuas finanças. Deus pode ressuscitar isso na tua vida. Deus pode fazer você prosperar na terra de uma maneira extraordinária. E eu peço a Deus, ressuscita. Ressuscita. Aleluia. Deus vai ressuscitar. Talvez pessoas que estão aqui, que vão escutar, que estão com seus casamentos destruídos. Deus vai ressuscitar o seu casamento. Quando fala em ressuscitar, estou falando também profeticamente que não tem mais vida ali, que não tem mais esperança ali. A pessoa não está conseguindo mais crer, não existe mais o crer na vida dela, porque morreu. E Deus tem um poder para ressuscitar casamentos destruídos. Deus vai ressuscitar o teu casamento, Deus vai restaurar o teu casamento. E outra palavra tremenda, Deus vai ressuscitar os teus sonhos. A Bíblia diz que Jesus, ele morreu na cruz e foi levado para o túmulo, foi lá, colocado lá, morto, Jesus. E a Bíblia diz, nós lemos aqui em Romanos, que o Espírito Santo, que ressuscitou a Jesus dos mortos, o poder de Deus veio sobre ele e ressuscitou a Jesus. Então esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos, e Jesus ressuscitou com glória e poder, esse mesmo Espírito está sobre nós. Amém? Então o Espírito Santo está na tua vida, ele pode ressuscitar. Ele pode fazer qualquer coisa sobrenatural de que nós queremos
em Deus. Quando eu ouvi essa palavra, eu me lembro no passado, eu orava muito isso. Orava muito, Senhor, o Espírito que ressuscitou a Jesus fez sobre a minha vida. E eu lembro que acontecia muitos milagres, eu via muitos milagres onde eu pregava, eu via muita libertação, eu via muito poder de Deus se manifestando nos lugares que eu ia, onde pregava. E aí eu me lembrei, meu Deus, vou começar a orar de novo essa palavra. Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, vem sobre as pessoas e ressuscita elas das mortes. Porque existe uma morte espiritual, que é só o Espírito Santo que pode ressuscitar a pessoa. Amém? Amém. Porque as pessoas estão mortas nos seus delitos e pecados. E o Espírito Santo vem sobre a pessoa e convence ela do pecado, do juízo e da verdade. E aquela pessoa estava sendo morta, estava indo para a perdição, estava retrocedendo para trás. E o Espírito Santo cai sobre ela, batiza ela, levanta ela e enche ela de poder, enche ela de graça. E aquela pessoa avança. Amém. Amém. Então esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus vai cair sobre você essa noite. Amém. Amém? Você crê nesse Espírito, Ele vai ressuscitar os teus sonhos, vai ressuscitar o teu casamento que você quer, vai ressuscitar as tuas finanças, vai ressuscitar a tua família, vai ressuscitar, mas vai ressuscitar, porque o poder que ressuscitou a Jesus está sobre nós, que é o Espírito de Deus. Amém? Amém. No ano 2021, você vai experimentar o poder da ressurreição. Amém. Amém? O poder da ressurreição. O poder que ressuscitou a Jesus. Esse poder nós temos que clamar todo dia. Eu comecei a clamar. Começa a clamar. Esse poder, o Espírito de Deus, vai nos tornar, vai nos transformar a nossa mente, vai transformar a nossa vida e nós nos tornaremos pessoas, homens, mulheres, cheios do Espírito Santo e manifestando o poder da ressurreição. Amém? Amém. 2021, você experimentará o poder da ressurreição. Você acredita nisso? Amém. Você Amém. crê nisso, mano? Amém. Que esse Amém. poder, que esse Espírito Santo pode ir em qualquer vida, qualquer pessoa lá e ressuscitar ela. Eu gosto muito de Ezequiel, vales de ossos secos. Espírito, vem, sopra dos quatro cantos da terra, vem sobre os vales de ossos secos, venha sobre o cemitério, venha sobre os caixões e destrói, rompa os caixões, pessoas que estão mortas espiritualmente. O Espírito de Deus vai cair sobre essas pessoas, e essas pessoas vão saltar para fora, vão ressuscitar, vão ser libertas, vão sair das cadeias de morte, das cadeias de enfermidade, das cadeias de doença, das cadeias de sofrimento, das maldições, da feitiçaria, da obra do diabo, será destruído, porque o poder, o Espírito da ressurreição, amado, está sobre nós. Amém? Glória a Deus. Então se expressa, meu irmão. Amém. Amém. Se expressa você que está escutando. Esse poder da ressurreição, esse poder do Espírito é o maior poder da terra. Amém. Amém? Não tem doença, não tem enfermidade, não tem morto, não tem corona, não tem nada que suporte esse poder. Ele destrói com tudo. É o poder, é a glória de Deus, é o Espírito de Deus. Amém? Esse mesmo Espírito, irmão, está em nós. Amém. Nós lemos, vamos ler de novo. Amém? Eu vou ler de novo, tá aqui, ó. Seu Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vive em vocês. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também fará com que os seus corpos mortais viva de novo. Amém. Olha isso, é a palavra. Meu Deus amado, aquele que ressuscitou a Cristo entre os mortos, também fará com seus corpos mortais viva de novo, por meio desse mesmo Espírito que mora em vocês. Amém? Ou é o Espírito de Deus que mora, habita em vocês, amado, ou é o Espírito do diabo? Não tem outro Espírito. Até a física, né? Já diz que não pode habitar duas coisas juntas no mesmo lugar. Então, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em você, ele vai trazer vida
vida abundante para o nosso corpo, para as nossas almas, para as nossas emoções. Temos que crer nisso, amigo. O diabo vai querer bombardear, o diabo não quer que você entenda isso. Mas entenda isso, meu irmão. Você que está assistindo aí, entenda que você pode receber o Espírito de Deus. Se você não receber o Espírito de Deus, se você não buscar o Espírito de Deus, você será escravo do diabo. Será escravo dele. E ele vai habitar em ti. Mas clama pelo Espírito de Deus. Olha, eu vou repetir essa parte aqui, porque é extraordinário. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também fará com que os seus corpos mortais vivam de novo, por meio desse mesmo Espírito que mora em vocês. Portanto, irmão, vocês não têm para onde com a velha natureza pecaminosa, qualquer obrigação de fazer o que ela pede. Não tem obrigação de ceder à velha natureza pecaminosa. O que está acontecendo hoje? As pessoas estão fazendo o que a natureza pecaminosa pede. As pessoas estão fazendo o que o diabo pede. Estão cedendo a sua natureza pecaminosa ao pecado. Ao pecado. Diz aqui, ó. Pede. Se vocês continuarem a segui-la, estão perdidos e perecerão. Meu Deus, mesma coisa que eu falei lá. Mas se continuares a segui-la, estão perdidos e perecerão. Mas se destruíres justamente com as suas más obras, por meio do poder do Espírito, vocês viverão. Amém? Vocês viverão. Então, nós temos que destruir. Nós não podemos aceitar que a nossa natureza pecaminosa, que o diabo nos domine, manipule a nossa mente, as nossas emoções, porque se nós permitirmos, nós seremos destruídos. Destruídos. As más obras. Por meio do poder do Espírito, vocês verão. Porque todos que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, é o Espírito de Deus que nos dirige, que nos guia na verdade, que nos leva na verdade. O Espírito de Deus, ele só nos mostra a verdade. O Espírito de Deus, ele não nos leva para o engano. O Espírito de Deus, ele não nos engana, ele não nos deixa ser enganado. Quem quer nos enganar é nós mesmos e o diabo. Tirar fora do propósito de Deus. E aqui diz assim: pois vocês não receberam o Espírito que se tornaram escravos medrosos. Olha só. Nós não recebemos um Espírito que nos fez escravos e medrosos, covardes. Então, irmão, esse é o Espírito das trevas, o Espírito medroso, covarde, o Espírito que deixa a pessoa amedrontada. Mas Deus não nos deu esse Espírito. Deus nos deu um Espírito. Deus nos deu, pois vocês não receberam o Espírito que se tornasse escravos e medrosos para servir, mas receberam o Espírito que nos adotou como verdadeiro filho, pelo qual nós clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito fala no nosso íntimo, no nosso coração, dizendo que nós somos realmente filhos de Deus. Se somos seus filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Pois se vamos participar da sua glória, precisamos também participar do seu sofrimento. Amém? Nós somos participantes com Ele, amor. Nos tornamos um com Cristo Jesus. E eu quero ler uma frase aqui para nós orar e participar da Santa Ceia. Então, irmão, você não recebeu um espírito de medo, de
um espírito medroso, um espírito tímido. Você recebeu um espírito de poder, um espírito de amor, um espírito de domínio, um espírito de moderação, um espírito de controle, um espírito de paz, um espírito de alegria, um espírito de domínio próprio, um espírito de longanimidade, um espírito de paciência. Esse é o Espírito de Deus que habita em nós. Amém? Olha só essa frase. Antes da glória vem a cruz. Antes da ressurreição vem a morte. Antes da felicidade vem a dor. Mas a dor não é o final. É apenas o ponto de partida para a grandeza. Sabe, irmão? Eu fico esse momento assim, imaginando aquele momento que Jesus está sendo crucificado na cruz. Parece que eu estou lá quando eu falo. Jesus crucificado na cruz ali, e na volta dele todo soldado romano. E ali estava João e Maria, chorando, vendo aquela cena terrível. E naquele momento ali, de morte, de dor, eu acredito que Satanás ali se alegrou. Conseguimos, acabamos com ele, destruímos ele. E ali, no momento de dor, essa frase é extraordinária. Antes da glória vem a cruz. Antes da ressurreição vem a morte. Antes da felicidade vem a dor. Mas a dor não é o final, é apenas o ponto de partida para a grandeza. Amém? Então ali, irmão, o inferno se celebrou. E Jesus, quando ele clamou na cruz, Pai, está consumado, está feito. E ali Jesus clamou na cruz, né? Perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E ali Jesus, ele abaixou a cabeça, todo ensanguentado, com dor, sofrimento, entregou a vida dele, entregou o espírito dele. Muitos se alegraram, mas eles não sabiam, eles não imaginavam que Jesus ia ressuscitar. Eles não imaginavam que ia acontecer a ressurreição. Tanto é que eles correram. E ali, quando Jesus ressuscitou, foi exatamente isso que aconteceu. O Espírito de Deus veio sobre ele, entrou nele, e ele ressuscitou. E ele desceu aos infernos, tomou a chave da morte, pisou na cabeça de Satanás, destruiu, pregou para os que estavam em cativeiro lá. E ele ressuscitou. E ali Jesus, quando ele ressuscitou, ele apareceu para os discípulos. E não estava Tomé não estava junto. Jesus chegou no meio deles. Paz seja com todos, paz seja convosco, né? Nada quebrado, prosperidade. E Jesus ali, Tomé não estava. Aí Tomé, quando Tomé viu Jesus, Tomé olhou para ele, e Jesus chamou Tomé, toca aqui na cicatriz. E Tomé creu. Amém? E Tomé creu. E Tomé andava com Jesus e não acreditou que Jesus ressuscitou. E assim hoje, tem muitas pessoas que não crêem que Jesus ressuscitou. O maior trunfo do Evangelho é que Jesus ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Ele está vivo, amado, com todo o poder e glória, assentado à direita de Deus Pai. E ali ele ressuscitou, glorioso, ele está glorioso, ele está nos assistindo, ele está intercedendo por nós. Amém? Não tira os teus olhos de Jesus. Esse mesmo Jesus, amado, ele virá para nos levar. E nós vamos habitar na Nova Jerusalém a eternidade. E vamos viver a eternidade com ele. Amém? Então vamos nos colocar de pé. E eu quero orar essa oração agora. O Espírito que ressuscitou a Jesus. Amém? O Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos virá sobre você. Amém? Virá sobre a tua vida. Você que está assistindo aí no Instagram, eu vou orar por você. Amém? O Espírito Santo vai te encher de coragem. O Espírito Santo dá coragem.
Ele dá fé, ousadia, o Espírito Santo dá. O Espírito Santo ele tira o medo da gente. Ele coloca coragem, ânimo. O Espírito Santo ele ressuscita. O Espírito Santo ele coloca vida. O Espírito Santo nos batiza com poder, graça. Você que não é batizado com o Espírito Santo que está aqui, você que está assistindo aí, que não é batizado com o Espírito Santo, peça o Espírito Santo. Peça a Deus, eu quero esse Espírito, eu quero esse poder na minha vida. Eu quero. Eu não aceito esse espírito de tormento, esse espírito de medo, porque o Espírito de Deus, fala com a tua boca, o Espírito de Deus me ressuscita. Deus me dá essa oportunidade. Eu quero o Espírito de Deus. Fala, eu quero. Eu quero o Espírito de Deus. Jesus, tu ressuscitou dos mortos. Me ressuscita, Senhor. Fala com a tua boca, eu recebo esse Espírito. O Espírito Santo de Deus. Fala com a tua boca, eu creio, eu recebo. Eu não quero ser que nem Tomé não creu. Eu creio, Deus. Eu recebo o Espírito de Deus na minha vida. Ô Espírito Santo de Deus, eu libero teu poder, Pai, sobre as pessoas que estão assistindo. Minha prima lá em São Paulo, o meu irmão que está assistindo lá, Marcos, toca a vida dele, Senhor. Toca com teu Espírito. Toca, Senhor, Espírito Santo, só tu, Espírito Santo. Convence do pecado, toca a vida da Sara. Toca a vida, Pai amado, dos meus familiares, dos meus irmãos. Familiares dos irmãos que estão aqui com o teu Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo que ressuscitou a Jesus dos mortos. Vem com a tua glória. Senhor, onde estiver dor, Deus, vem com a cura. Aonde estiver enfermidade, vem com milagre. Vem, Deus, vem, Deus. Vem aqueles que, aquelas pessoas que retrocederam. Senhor, que as pessoas que morreram espiritualmente, que não estão crendo mais espiritualmente, que não acreditam, ressuscita o crer, ressuscita os sonhos dela, ressuscita o casamento, ressuscita a saúde, ressuscita, Senhor, a família, Senhor, as pessoas morrendo, Deus, pessoas morrendo nas UTI, na CTI, nos blocos cirúrgicos, incubada. Espírito Santo, vem sobre essas pessoas. Espírito Santo que ressuscitou a Jesus dos mortos, vem, vem, Espírito Santo, vem, vem, Espírito Santo, pega as tuas mãos, meu irmão, e fala, vem, Espírito Santo, sobre a minha vida, vem sobre a minha família, Pai, se o teu Espírito, Deus, não vir, o teu Espírito, Deus, não soprar sobre as pessoas, Deus, como nós lemos aqui, Senhor, serão escravos do pecado, escravos do diabo, escravas, Senhor, desse sistema pecaminoso, desse sistema perdido. Senhor, vem, vem com o teu Espírito Santo, vem com o teu poder, vem com a tua glória, vem com a tua unção, vem, Espírito Santo, toca, tira todo medo, tira todo pavor, coloca paz, coloca alegria, coloca, Deus, coloca alegria, coloca paz. O Espírito de Deus, minha prima, vem sobre a tua vida, recebe o Espírito de Deus, recebe, Marquinhos, recebe, você que está assistindo aí no Instagram, todos que estão assistindo aí no Instagram, recebe o Espírito de Deus, recebe o Espírito de Deus. É só o Espírito de Deus que pode nos ajudar. É só o Espírito Santo. Peça, Espírito Santo de Deus, vem sobre a minha vida. Espírito, seu Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vive em vocês. E aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também fará que os seus corpos mortais vivam de novo, por meio desse mesmo Espírito que mora em vocês. Que mora em vocês. O Espírito Santo quer morar em você. Ele quer morar na tua vida. Ele quer fazer morada no teu coração. Ele quer habitar na tua vida. Receba esse poder. Fala com a tua boca, eu recebo. Eu recebo o Espírito que ressuscitou Jesus. Ressuscita o meu corpo. Ressuscita a minha alma.
Ressuscita-me, Senhor, a minha visão, os meus sonhos, meu casamento, Pai. Minhas filhas, Senhor, meus irmãos, meus familiares. Ressuscita, Espírito Santo. Clama pelo Espírito Santo. É Ele que ressuscita. Em nome de Jesus. Peça em nome de Jesus. Tudo que ligar na terra será ligado nos céus. Pai, eu peço ao Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, vem sobre a vida do meu sogro, da minha sogra, dos meus familiares, do Flávio, do Vanderlei, do Alex, do Marquinhos, da família deles. Espírito Santo de Deus, caia sobre eles, convença eles, tira da morte espiritual, tira da morte espiritual, tira da morte espiritual, pois vocês não receberam o Espírito de covardia, de escravo, de medo, espírito de medo, mas receberam o Espírito que nos adotou como verdadeiro Filho de Deus e clamamos, Abba Pai. Clama Abba Pai, meu amigo. Clama Abba Pai. Clama Abba Pai. Agradece a Deus agora. Fala obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Fala, eu recebo o Espírito Santo, o poder de Deus. Transforma a minha vida. Tira do meu coração todo medo, todo espírito de covardia. Coloca em mim o espírito de ousadia, o espírito de poder, o espírito de graça, o espírito de milagre, o espírito de glória. Fala com a tua boca, meu irmão. Fala, coloca na minha vida, coloca dentro de mim. Ressuscita-me, Senhor. Ressuscita-me, Senhor. Ressuscita, Senhor. Ressuscita as pessoas que estão morrendo. Ressuscita as almas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês que assistiram aí no Instagram.